A coisa tá desse jeito, não sei que tá sendo mais fácil. Ok. Assim, mas tá tudo. Sei que foi um ótimo programa da arte. Boa tarde, amigos de Gotham City. Estamos começando aqui mais um programa Bate-Base no ar, com a apresentação de Renato Araújo. Com apoio técnico hoje do Arnaldo, né, Arnaldo? É isso aí. Deixa eu só apertar um botãozinho aqui, ó, pra você, que aqui já tá liberado pra você escutar aí o que as pessoas estão falando. Aqui, calma, aí, já tem curtida, ó. Então tá bom. Bate-Base nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tumblr e Pinterest. É só você entrar lá e digitar Fã Clube Bate-Base, tá bom? E além do nosso blog, o blog é o fãclubebatebase.blogspot.com. Quero fazer aqui alguns agradecimentos a toda a minha família. Minha avó que tá ouvindo, vó, um beijo, te amo, tá? A todo o pessoal da Bate-Base que sempre está aqui com a gente. Um agradecimento para Beatriz Cabanhas, da Expo Batman 80, tá? Lembrando que agora nós temos o patrocínio da loja Minicars Brasil. Tudo em miniaturas para a sua coleção, tá? Só você acessar facebook.com/carrosminis. Daí você manda uma mensagem para o Vitor Sena, tá? Ele vai arrumar aquela miniatura que você estava atrás faz tempo. E lembrando as nossas promoções, estamos com uma promoção no Instagram. Chama-se Sorteio do Terror. Você vai entrar lá no Instagram da Bate-Base, tá? Vai achar lá a imagem do Sorteio do Terror. Você vai curtir a imagem da promoção. E daí, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a Bate-Base e a Minicars Brasil, tanto no Instagram como no YouTube. E indicar no post 3 amigos, tá? Nos comentários. Você vai poder ganhar um Batmóvel Hot Wheels e uma luva do Fred Krueger, tá? O sorteio irá acontecer aqui no programa dia 22, já é semana que vem, dia 22 de novembro aqui, tá? Não perca! E lembrando também que no final deste programa nós vamos sortear um par de ingressos para a Expo Batman 80, no Memorial da América Latina, tá? Quem ainda não foi ver vai adorar, tá? No final do programa nós vamos fazer uma pergunta junto com o nosso amigo entrevistado de hoje aqui, que já vou apresentar para vocês, tá? E vocês podem ganhar os convites para a Expo Batman 80, tá? Lobo Mal Costa entrou aqui. Boa tarde, Lobo Mal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Antes de apresentar o nosso entrevistado, eu quero mandar uns abraços aqui, pessoal, que eu sempre mando todo o programa, tá? Ismael, daqui a pouco ele vai estar aqui também no chat, que isso aqui não falta. O Ismael. Vinícius Lima, Vini, um abraço. Adriana Morim, Adriana, um beijão para você. Paulo Chacon, amigo do Rio, também em breve vai estar aqui também para falar sobre o livro que ele fez, Batman Animated, 25 anos, tá? Rafael Santos, nosso outro amigo que ajuda aqui, um abraço. Rosana Silva, um beijo, Rosana. O Félix, roqueiro, Félix, estamos aqui, hein? Vamos aguardar você vir na rádio. Maria Regina, um beijo para você, Maria Regina. Silvio Ribas, outro amigo nosso, para quem não sabe, o Silvio fez o Dicionário do Morcego, tá? Em breve nós vamos falar sobre o dicionário dele. Jorge Ventura, outro amigo também, poeta, também vai estar aqui em breve. E o nosso Batman, André Troesch, um abraço. Bom, vamos começar? Bom, eu quero apresentar para vocês quem está aqui ao meu lado. Ele tem 49 anos, professor, fiquei sabendo agora que é professor de judô e educação física, é isso, né? Edu Luz, boa tarde. Prazer estar aqui com você, com todo o pessoal aí, Batfãs aí também, né? Obrigado por ter vindo, tá, Edu? Uhum. Nem vou perguntar, você gosta do Batman, Edu? Não, nem um pouco. Então. Não, eu gosto muito, muito, muito.
sei se vocês estão vendo. Ele trouxe algumas figuras. Como eu tinha anunciado, hoje nós iríamos entrevistar o Edu Luz, que está aqui, e o Ivan Costa. Infelizmente, o Ivan não pôde vir, tá, pessoal? Então, a entrevista vai ficar só com o Edu, que vai ser uma entrevista bem chata sobre essas coisas que estão aqui. Customização. Você viu que ele trouxe o quê? Trouxe o Joker. Na versão nova, né? O que você acha? Joaquim Fênix ou Joaquim Fênix? Joaquim, né? Então tá bom. Que o pessoal fica me perguntando. O Batman. Nós temos aqui também o Alfred, da trilogia do Nolan. E, se não me engano, esse é o personagem do filme Brightburn. Perfeito. Certo? Então, não assistiu o filme ainda? Você já assistiu? Já assisti. É bom? Fantástico. Então tá, precisa assistir. A gente pode até falar um pouquinho. Vamos falar depois. Então, pessoal... Sem spoiler, é claro. Sem spoiler. Entrem aqui no chat, na 66 Brasil FM, tá? E vocês vão mandando perguntas. O Guilherme Landolfo entrou. O Guilherme tem um programa aqui, das antigas, na quinta-feira. Foi ontem, né, Guilherme? Um abraço, Guilherme. Olha lá, já mandou. O Batman que está na bancada pode ficar em definitivo? Olha o que ele falou já. Tá bom, Guilherme. Vou chavecar ele, tá? Bom, vamos começar aqui então, Edu. O Edu, eu tinha falado para vocês que ele é um customizador. Esqueci de avisar só um negócio. Estamos aqui com a presença dela, esqueci o nome. Paula, a esposa do Edu, também está aqui com a gente, tá? Edu, qual foi a sua inspiração para fazer customs? Como surgiu isso? Nossa, isso vai de longa data, né? Acho que todo mundo começou com modelismo, né? Eu, quando era bem jovenzinho, meu pai, ele sempre influenciou bastante, né? E ele construía aeromodelo, né? Começou com aeromodelo, né? Da parte de modelismo, planador, né? Inclusive, eu quebrava muitos planadores do meu pai. Ele fazia e eu quebrava. Que legal. Eu e meu irmão, né? Meu irmão também é outro que gosta muito, né? A partir disso, você começou a arrumar as coisas, né? Aí eu comecei a consertar. E aí, como todo bom colecionador de action figures, né? Ele começou com o Falcon, né? O Falcon é o que encadeou toda essa, vamos dizer assim, essa paixão pela figura de um cesto, né? Sim. Então, eu tinha uma coleção de Falcon que eu sempre ganhava dos meus pais, né? Então, ali eu começava a olhar para o Falcon e falar assim, poxa, mas ele podia ter mais um acessório. Ele podia ter mais alguma coisa. Não quero te cortar, que veio na cabeça agora. Explica para o pessoal ali o que significa um boneco um cesto. Tá, o boneco um cesto é o boneco de 30 centímetros e meio, ou 12 polegadas, né? Então, ele é uma figura articulada. Um cesto, a escala um cesto, ela é muito utilizada justamente, por exemplo, no Indiana Jones, né, no Templo da Perdição, naquela parte onde ele está na caverna com o carrinho, certo. Aquilo lá foi tudo escala um sexto. Foi filmado em escala um sexto, porque eles conseguiam motorizar e ter uma certa articulação de movimento, né? Se você assistir o filme, você vai ver direitinho. Agora, quando eu for assistir de novo, eu vou prestar atenção nisso, né? As pessoas ficam falando, a gente... E essa cena, principalmente, foi usado de um cesto. Um cesto, ele como eu falei, né? Ele é articulado, você posiciona ele de várias formas, e além de ser muito mais fiel ao personagem ou à pessoa, né? Você falou que são 12 polegadas. 12 polegadas. Eu tenho uns bonecos da DC Direct. 13 polegadas. 13. Que a diferença são quantos centímetros aí? Ele dá 35 centímetros. Então, 30, são bem maiores, né? Na verdade, depende por exemplo, o Shazam, né, o Capitão Marvel, né, que todo mundo confunde os nomes, ele tem 33,3. Né? Esse do DC. Então ele tem uma variação. O Batman mesmo tem 35. Entendi. Na DC, por causa da anteninha. Os Hot Toys. É um cesto. É um cesto. Ele pode atingir um pouquinho mais, por exemplo, o Hulk, né? Porque eles calculam proporcional ao personagem. Certo. Então o Hulk ele passa de 40 centímetros. Né? Entendi. Então ele tem é proporcional à figura humana. Se existisse um cara verde daquele tamanho, seria proporcional. Entendi. Né? A proporção. Então, o escala um cesto, ela tem uma característica de ser muito mais fiel aos personagens. O detalhe ser ao extremo, né? E assim, né? Eu comecei com o Falcon,
Depois, mais para frente, né, o Falcon foi muito tempo na minha infância e tudo mais. Como eu fazia, já quando eu era moleque, eu já fazia algumas roupinhas, né? Alguns até falavam assim, ele está fazendo roupinha de Barbie, né? Isso é uma coisa comum de acontecer. Né? Por exemplo, na exposição que a gente tem todo final de ano, que é na GPPSD. Sei, já fui. Então, lá é de modelismo geral, né? Nas primeiras vezes que nós fomos, que eu levei, os caras chamavam a gente de colecionador de Barbie, né? E não tem nada contra, né? Mas é um pouco diferente. Hoje já está bem diferente, porque sim, se você falou colecionador de Barbie, né? Eu lembro também do pessoal falar, você está brincando de roupinha com seu bonequinho, né? Brincar de casinha. Tem um monte de coisa que a gente ouve até hoje, tá? Tá mudando? Está. Mas olha lá, a sua esposa está dando risada, ela sabe como que é. Sabe, com certeza. O que seu marido está fazendo? Está lá brincando de casinha, daqui a pouco. Né, uma das coisas que a gente faz também, né, por exemplo, eu compro o corpo importado. Certo. E aí, muitas vezes, a gente negocia isso. Às vezes tem no mercado nacional, o pessoal compra e acaba vendendo, a gente negocia. E aí você pega o WhatsApp e lá tem um monte de frases assim, quanto que você está vendendo o seu corpo? Né? Sim. Então fica uma coisa super engraçada. Quem não conhece vai falar. Será que tá barato isso aí, você né? pode mandar essa cabeça? Isso. Né? Então aí vai, é uma conversa assim. Se tiver uma avaliação no WhatsApp, as pessoas vão ficar assustadas. Então é um psicopata. Esse comércio está diferente, né? É o comércio do Hannibal, né? Exatamente. A Daniela Calabraro, Atibaia por aqui. Obrigado, Daniela. Um beijo, tá? Mas falando nisso, você coleciona ou você só faz para a venda? Não, eu coleciono. Eu sou colecionador. Tem algumas peças, por exemplo, tem uma peça que as que foram premiadas no GPP, por exemplo, diorama, né? Os dioramas que eu faço, que é tudo em escala 1/6, você imagina o tamanho, então, né? Todos esses dioramas, eles são meus. Eu posso vender, certo, ou fazer outro. Mas quando é premiado, o preço realmente muda, né? Mas eu costumo falar assim, não, esse aqui vai ficar. E aí eu faço um outro para a pessoa. E você tem alguma peça bem antiga que você fez e não vendeu? Tá lá? Eu tenho, na verdade, eu mantive algumas, né? Uma delas é o da Espera do Milagre, que é o... Acho que você chegou a ver quando você foi. Cheguei a ver. Eu tô fingindo que eu não conheço, tá, pessoal? Sabe? A Espera do Milagre, isso. Né? Eu fiz o Tom Hanks. Tom Hanks. Então isso já tem, acho que uns 10 anos, já, né? Faz algum tempo. Esse é um dos mais antigos. Mas se eu chegasse e falar, eu quero o Tom Hanks, você ia vender aquele ou ia fazer um novo? Novo. Então é isso que eu queria saber. Fazer um novo. Vai fazer um novo. Até porque existe uma questão de aprimoramento, né? Sim. Toda vez que a gente reproduz a peça, na sua cabeça já começa a falar, peraí, isso aqui eu fiz e não ficou muito bem. Isso aqui eu posso melhorar. E assim vai. Né? Então é um processo de maturidade, né? Só que assim, aqueles lá eu mantenho para mim ver nitidamente, observar a evolução. Né? Eu tenho alguns que eu não vendo justamente por isso, né? Por exemplo, Chapolin Colorado eu fiz, então o primeiro que eu fiz está lá. Tosco pra caramba, mas está lá. Né? E mantive. Eu lembro de ir lá na casa do Edu, e acho que eu até falei para você, que eu lembrei da minha mãe, que minha mãe adora. Sim. Chuck Norris. Sim. Tem o Chuck Norris, tem o Comando Delta. Comando Delta. Moto, né, que ele tá com a moto, fiz a moto. Que aquele é um deus, né? Chuck Norris é um deus, né? Todo mundo sabe. E agora quem tá virando deus é o Keanu Reeves. Keanu Reeves, Você já fez algum do Keanu Reeves? Keanu Reeves faz, né? Eu fiz o Último Samurai, né? O Último Samurai não, perdão, o 47 Ronin. Eu também fiz o Tom Cruise também do Último Samurai. Sim. Né? Então eu acabei. O kimono já fez o John Wick já? Já fiz. Já fiz John Só Wick. que o John Wick, assim, né? Eu fiz mais para um cliente. Certo. Né? E eu falei assim, a hora que eu for fazer, aí sim eu vou focar de uma forma de entender o processo para fazer. Então eu fiz mais do jeito que a pessoa pediu. Né? Porque eu tenho uma característica no artista, tem isso, né? Que quando você pede para fazer alguma coisa, se ele não estiver apaixonado pela peça ou apaixonado pelo projeto, fica estranho. Né? Isso eu já entendi, eu já assimilo isso. Então a pessoa tem que trazer um projeto que toque. Sim. Se não tocar, vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil eu conseguir fazer uma coisa bacana. Até porque eu não gosto, né?
Mas aí, assim, conforme vai passando o tempo, aí você vai agindo como profissional, porque você, queira ou não queira, você vai se profissionalizando em fazer as peças, né? E aí, quando você vai... Aí você fala, não, eu faço, não é meu gosto, aí eu tiro o meu gosto e pego o gosto do cara. Sim, e aí, eu estou entendendo. E eu faço um processo de construção, até nessa semana mesmo eu tive... uma das peças que eu terminei foi o Superman, né, o Clark Kent, né, com Christopher Reeve, que o cara pediu vários pontos que eu não concordo, que eu acho que não tem a ver com Christopher Reeve, então tinha algumas coisas que ele não usou um terno assim, ele não usou uma coisa assim, então eu fiquei falando, não, tudo bem, mas é a sua opinião, é a sua que Você vale, fez no gosto do freguês. E aí eu fiz, ficou bom, tudo, mas algumas coisas você fala assim, mas você mudaria. Eu não faria desse jeito. Mas o cliente pediu e a gente faz. E você faz, é que a gente está falando, você faz as roupas, né? Sim, sim. Você compra o corpo. Sim. Tá, vamos falar agora, olha, não é de órgãos, é corpo, tá? Você compra o corpo, já imaginando o que você vai fazer? Ou não? Tipo, hoje está barato, vou pegar meia dúzia aqui. Na verdade, nós temos um corpo base que é muito bom, né? É o Type 28, que é o mais tradicional, que da Hot Toys saiu, que é o do Coringa, a primeira versão do Coringa é esse corpo que vem. Certo. Né? Então, quem tem o Coringa, a primeira versão da Hot Toy, aquele é um padrãozinho de corpo. E esse padrão, ele é muito bom. Né? Então, dá para você articular bastante, dá para você fazer posições legais. Então, esse é um base. Sempre que tem oportunidade, eu compro alguns para guardar em estoque. Entendi. Só que, por exemplo, o Batman, se eu usar esse corpo, ele vai parecer um flanguinho. Né? Então, a gente tem que usar um corpo um pouco mais forte. Por exemplo, esse Batman que eu fiz, esse corpo aí, ele é atlético. Certo. Porque eu foquei nesse Batman a versão mais jovem. O Batman, ele vai ficando forte e musculoso, monstruoso, conforme o tempo. Ele não é fortão desde o começo. Ele vai ficando forte, porque é a questão do corpo, né? Fisiologia humana. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai encorpando. No caso dele, ele encorpa de uma forma muscular. Nós vamos ficando mais velho, é a barriga. Ele não, ele é muscular. E ele vai aprimorando. Esse Batman que eu foquei, ele foi o Batman mais jovem. Tanto que o logo é um pouquinho mais antigo, né? Se olhar na filmagem, você vai ver. Não sei se vai dar para falar. Peraí que a gente vai mostrar. Né? Deixa eu só ler aqui já mandaram umas coisas aqui, ó. Cauê Caçola. Ô, Cauê, tudo bom? Cauê é lá de Guarulhos também. Ele é da... Olha lá, galera do blog, o Homem Morcego na Sintonia. Olha lá, pessoal, entra lá para ver lá o Homem Morcego, tá? Emerson de Júlio entrou também. Emerson tem um programa aqui. Moto Mão Amiga, amanhã. Um abraço, Emerson, para você. O Ismael, que demorou, mas aqui ele está. E como sempre, falando. Release the Snyder Cut. Tá? O Ismael sempre fala isso. Sim. Marcelo Balboa Urashima. Salve, salve, Marcelo. Deixa eu ver aqui. O Guilherme. Era aí que estamos com os problemas técnicos aqui no mouse. Sensacional. Será que consegue? Espera aí, gente. Vamos ver aqui. Guilherme Landolfo, em primeira mão para vocês. No Salão Duas Rodas teremos Yamaha Marvel. Dia 18 estarei mostrando para vocês. Direto do Avant Premier. Legal, Guilherme. Consegue ver de baixo? Marcelo Balboa. Pachuvos Tatu na área. Aê, Marcelo. Vamos ver a próxima. Eu tenho coleção de Hot Wheels. Legal, Marcelo. Nós tivemos o programa de Hot Wheels semana passada aqui, mas eles vão voltar, viu? O Emerson de Júlio, programa show, Renato. Parabéns. Obrigado, Emerson. Um abraço. O Marcelo de novo. Quanto mais ou menos é uma escultura dessa? Bom, depende, né? Depende. Foi até bom perguntar isso, porque existe um processo de feitura. Né? Quando a gente faz a escultura, nós temos duas questões, que você faz a matriz, e da matriz você faz o molde. Né? Então, o processo de fazer a matriz, ele é um pouco demorado. Além de demorado, é caro. Né? Então, hoje em dia, com a questão de facilidade de você trazer de fora, às vezes compensa mais você comprar a escultura pronta do que fazer. A escultura que a gente fala é a cabeça. É a head, né? É a head. Eu costumo falar escultura ou cabeça. Certo. Porque eu acho que, assim, cada um
gosta de expor do jeito, né? Mas eu sempre falo, cabeça ou escultura. É tipo, você trouxe aqui, ó, Coringa, do Joaquim Fênix. Eu ia do Joaquim. Joaquim. Viu, Vi? Joaquim, tá? O Joaquim, irmão do Manuel. Você trouxe aqui. Isso. Você comprou, você fez. Essa foi feita, por mim. Foi feita. Eu que fiz. Né? Você esculpe no quê? Então, o primeiro material que a gente usa chama super esculpê, ou cera. São dois processos diferentes, né? E no começo, quando eu comecei a fazer, era até com durepox fazer. Né? O princípio é o mesmo, só que assim, o tempo de secagem de um livro para o outro é diferente. Então você tem que tomar cuidado com isso. Super esculpê é uma massa, um polímero, né, plástico, que você molda, quando estiver pronto, você vai e coloca no forno. E no forno ele aquece e enrijece. Só que assim, mesmo enrijecendo, você não pode usar essa peça direto na figura. Então você tira o molde em silicone, e aí desse molde você tira ou em PU ou em resina de poliéster, aí você escolhe qual. E você, como é que eu vou? Você começa do zero, na bolinha. Isso. E vai esculpindo. Depois de um tempo que a gente vai tendo mais prática, a gente tem um processo mais rápido, né? Por exemplo, eu tenho várias peças que são o esqueleto, o crânio. Então eu tenho vários tipos de crânio que eu parto desse crânio. Entendi. Crânio humano mesmo, né? Aí você faz o crânio e dali você vai alterando. Lembrando que assim, tem diferença de crânio feminino, masculino, caucasiano, negro. Então tem diferença de estrutura. Pouca, mas tem. Então você tem que respeitar isso. Né? E quando a gente coloca a massa sobreposta nisso, é aí que está a jogada de treino, né? Prática e tudo mais. Então todo esse processo é demorado. Por exemplo, não tem no mercado uma escultura. Hoje tem muita gente que quer fazer o mini-min, né? Quer fazer a própria figura. Então, eles mandam a foto tridimensional, né? Com perfil, costas e frente. Então, aí você tem a noção. Só que, assim, com a evolução da 3D, hoje em dia é mais prático ele pegar e ir direto na impressão 3D, Entendi. Que é uma nota, mas você vai conseguir fazer a impressão da cabeça de uma forma bem... do jeito que quer. Quando a gente faz, não sei se vocês conhecem um pouquinho, mas os grandes artistas, né, principalmente nas cortes, quando faziam uma pintura dos reis, isso é legal porque eu estava conversando com a minha esposa outro dia falando sobre isso. Quando os pintores eram chamados para fazer pintura dos reis, das princesas, eles sempre falavam assim, como que você se enxerga? Né? Que aí fala assim, eu sou alto, bonito, forte, não sei o quê. Então, se o cara pegasse essas informações e não colocasse na pintura, a pessoa ia para a guilhotina. Então, pera um pouquinho. Você entendeu o que eu vou soltar uma piada aqui. Pode falar. Eu adoro, gente, eu adoro ir em museu, tá? Mas, pelo amor de Deus, quantas pessoas então falam, olha, eu sou narigudo, eu sou careca, eu sou isso, eu sou aquilo. Poucas, ninguém fala. Só que, assim, existe a questão do mercado, né? No mercado da vida, né? Porque se o cara fizesse errado, ele já... Então, por que eu falei disso, né? Que quando os artistas faziam, eles melhoravam o quadro, melhoravam a escultura, por uma questão que a pessoa se identificasse com, eu sou assim mesmo. Só que quando a gente faz uma escultura, por exemplo... A pessoa olhar e ter uma autoestima ali, né? Já fiz várias dessas, e eu peço as fotos para o cara e falo assim, como que você se enxerga nessa foto? Porque eu já fiz foto, olhando para a foto, fazendo... mostrava para todo mundo e falava, não, tá igual. Só que a pessoa não se identificava. Então. E aí é um problema seríssimo para a gente fazer uma escultura personalizada, porque a pessoa idealiza uma determinada situação. Uma escultura dessa, por exemplo, fazer do zero até a escultura final, entregar, essa escultura é a sua. Ele dá uma média aí de uns 400, 500 reais. Né? E se for na 3D? Quanto que o cara gasta? É o dobro disso. Então, você está vendo, pessoal? Vocês vão procurar o Edu Luz lá no Facebook. Vocês vão encomendar o seu boneco, certo, Edu? Vocês vão encomendar o seu boneco, ele vai fazer perfeito. Ele sabe que ele não vai para a guilhotina também. Tá? Isso ajuda muito. O Marcelo de novo, olha lá. Amanhã a inauguração do Moto... Opa, peraí. Do Moto Amigo Liberdade de Expressão. Que show, Marcelo! Daí a Rosana. Rosana, já quero um Bruce Wayne do Christian Bale. Olha lá, ela é fã do Christian Bale. Você já fez do Christian Bale? Vários. Olha lá. Esse aí eu tenho até o molde já pronto, né? Olha aí, tá fácil, viu, Rosana? E o Marcelo falou, eu quero o Exterminador. Olha só. Vários já fiz. Já fez também o Exterminador. Inclusive, a calça do Exterminador, uma das
da parte é essa aqui, ó. Aqui, gente. Calça disseminadora. Ele trouxe a calça da Barbie, do boneco. Barbie, exatamente. Barbie disseminadora. É. O Ismael falou o seguinte: você faz customs em todas as escalas? Não. Isso é uma boa pergunta, né? Por exemplo, esse, o Filho das Trevas, né? Que é esse bonequinho. O Brightburn. O corpo dele é um 12. Um 12. Um 12, o corpo dele. Mas é um artifício que a gente usa num cesto, porque um 12 ele dá 15 centímetros, que é o tamanho de uma criança. Certo. Então você utiliza. Só que se você observar direitinho, ele tem alguns aspectos de adulto. Por exemplo, a mão mesmo do corpo, ela já parece mais adulta. Se você observar a questão da distância, a criança é um pouco mais curta. Certo. Mas a gente acaba mudando um pouco a questão da roupa, então disfarça bem. Só que assim, essa aqui é uma versão, se a gente pensasse por exemplo, num Coringa, tudo ele seria 15 centímetros. Desse dá para fazer. Eu também faço restauração de um 4. Um 4 é maior, que é bem maior. Inclusive eu peguei um Batman, não sei se chegou a ver no meu Face, que é aquele Batman da Sideshow, que é um 4, ele está em cima do... Eu sei qual que é. E o problema congênito dele qualquer, descascar aquela sunguinha. Ele descasca, porque é corino, e o corino ele tem um problema de reação, e ele descasca. E eu restaurei, né? E eu restauro essa peça, né? E coloco uma sunga nova. Então, você me lembrou algo que eu estava falando com os amigos essa semana. Eu tenho umas peças lacradas ainda, só que eu não tenho local para expor. Certo. E eu fui ver uma e parecia que estava descascada. Por que ocorre isso? Tem uma variação astronômica de possibilidades, mas o que acontece mesmo é que, por exemplo, quando a gente compra uma peça Hot Toy ou mesmo da Sideshow, que ela vem com esses corinos, que é essa calça do exterminador é de corino. Só que é um material nacional climatizado. Então ele não tem diferença térmica. Quando ele vem de fora, ele vem em containers, se vem via aérea, também vai no compartimento que é térmico, então ele mantém a temperatura de um ambiente de outro país. Provavelmente veio da China. Então quando ele vem em container, ele vem com saquinhos de sílica. Certo. Esse saquinho de sílica ele tem uma função de tirar umidade. Esse vem na maioria de brinquedos assim, né? Todos, tem todos. A primeira coisa que a gente... Primeiro que ele é venenoso, tem que tomar cuidado com isso. Certo. Né? Então você tem que tomar cuidado. Segundo é que ele puxa toda a umidade. Você imagina quem coleciona, né? Ele vem o seu mesmo vem numa caixa com plástico, né? Todo fechado. E o saquinho dentro, próximo das roupas. Então o que acontece? Ele suga toda a umidade da peça. E a gente sabe que a base disso aqui é plástico, petróleo e tudo mais, né? Então ele vai sugando e secando. Então ele resseca. Tanto que quase sempre você passa a mão, vira uma poeira, né? Ou craquela. Deve ser o caso do que aconteceu com eu acho que é isso mesmo. Então, a primeira coisa, né? Uma dica que eu dou para a maioria das pessoas, né? Quando você recebe a peça, né, a gente sabe que a gente é colecionar. Não, eu vou colocar quando eu montar o meu estúdio, montar o meu mini museu. Todo mundo tem essa vontade, né? Só que, assim, dos problemas grandes é que a pessoa compra, dá uma olhadinha, às vezes nem abre, nem tira do plástico, só olha na parte do transparente do plástico e fala, nossa, tá tudo certo, que bonito, tal. É o meu caso. É o meu caso. Volta na prateleira. Só que tem um detalhe, né? Lembra que ele veio de um clima diferente. E esse plástico revestido, ele, por exemplo, do John Connor, do Exterminador, certo. Ele vem no isopor. Não sei se você lembra do Hot Toy, vem no isopor. Então não tem como, estraga mesmo. A jaqueta do John Connor eu já restaurei umas... Restaurei não, fiz outra, né? Já restaurei e fiz outra umas 10, 20, um monte. Porque é um dos problemas, porque ela é isopor, o sílica fica dentro e ela suga completamente do couro da jaqueta, que é uma das peças mais bonitas que tem da Hot Toy, que é aquele couro que é igualzinho o filme, só que estraga, né? Então essa sílica ela tem essa função de tirar a umidade. Só que quando chega no lugar, aí tem, né, a questão do cara, não, mas eu gosto de manter ela sempre lá, não, mas tira ela, deixa ela respirar. A gente fala respirar, é engraçado, né? Não, mas eu tô entendendo. Você deixa ela sentir o clima. Sim. Onde ela tá. Você deixa 1 dia, 2 dias, já está de bom tamanho. Só que lembra, tira aquela bendita sílica, porque ela tem uma função de transporte.
Ela não tem uma função de preservar a vida inteira. E aí depois acontece de estragar, as pessoas começam a falar, nossa, que porcaria de material. Ismael, tá anotando a dica, Ismael? Ele tá dando a dica aí, viu, Então, Ismael? a dica que eu dou é isso. Quando chegar a sua peça, não tenha medo de abrir e de olhar e de mexer. Só toma cuidado para não quebrar. Porque tem certeza. Alguns colecionadores que pegam a peça e já parece que gosta de fazer fotonovela, né? Vamos tirar foto, agora ele tá aqui, não sei o quê, pulando em cima. Desculpa, mas... E aí vai, né? Então, faz assim, mexe um pouquinho, coloca numa posição, deixa respirar, tira a sílica, coloca e depois e guarda. Certo. Aí não tem problema. Voltando aqui, pessoal. Terrários MFL, é isso? Entrou. Guilherme Randolfo, Renato, o que você deu para o Nino comer? Porque o Nino não está aqui, né? Não foi nada. Você sabe que é feriado prolongado, foi para balada, é isso que acontece. O Claudião Veiga, Casão, show! Em breve estarei aí, Claudião vai vir aqui em breve, ele é músico, vai vir aqui fazer um programa com a gente. Sou mega fã desses colecionáveis. Quem não é, Claudião? Quem não é? Me fala. Qual é a média? Olha lá, agora é o Cauê. Qual a média de tempo para fazer uma peça do zero? Tá, então vou pensar da seguinte forma. O projeto chegou agora. Certo. Não tenho nada. Por exemplo, vamos pensar no Key Fênix, né? Esse projeto eu fiz antes do filme. Essa peça foi feita antes do filme. Um cliente mandou as fotos, a primeira foto que teve dele com esse terno. Certo. E ele falou assim, olha, eu quero fazer assim, assim, assim. Eu falei assim, olha, só que eu não tenho ainda as fotos de produção, que a gente costuma pegar, buscar a foto de produção, que é cena pós-crédito, tudo mais, para você ver detalhes, né? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí eu pesquisei essa peça do zero até estar nessa condição foi umas 40 dias. 40 dias. 40 dias. Você fez tudo. Escultura, né? Nesse caso, a escultura é aquilo que eu falei, eu já tinha adiantado uma parte. Sim. Então, eu acabei utilizando algumas técnicas que você reduz o tempo de construção. Por exemplo, se eu for fazer uma peça, é uns 40 dias só a cabeça. Depende da peça. Mas essa foi 40 dias total. Todo. Porque, assim, queira ou não queira, eu já tinha feito esse personagem, né? O Cômodos, né? Sim, sim. Eu fiz o Cômodos, então você tem a matriz, você tem quase pronto. Então, mas aí, você não tem a matriz. Você vai uns 2 meses. 2 meses, tá vendo, Cauê? 2 meses, tá? Então, tipo, você já, quando acabar o programa, você já manda mensagem pro Edu, para ele fazer para você, vai te entregar lá, janeiro, fevereiro, tá te entregando, tá? O Ismael, você faz restauração de articulações? Sim. Ou só das partes em tecido? Não, tudo. Na verdade, eu quase sempre, né? Por exemplo, esse corpo que está do Quinzinho. Né? Do Quinzinho, você vê, não é Joaquim nem Joaquim, é Kim. O Quinzinho. Não é o Kim também, o da Coreia. Então, ele é um hot toy, um tree type, né? T28, como é que chama? E ele tem os joelhos quebrados. Então, esses joelhos eu fui substituir por uma peça de metal. Que eu faço a peça em metal e substituo esse plástico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. O joelho quebrado é o quê, então? É uma articulação mesmo, uma dobra de joelho. Certo. Imagina o nosso joelho, só que sem a pele. Acho que nada. Tem bonecos que a gente compra que vem marcado tantos pontos de articulação. Esses aqui são com quantos, mais ou menos? Mais de 30. Mais de 30. 32, 32, acho. Porque eu estou notando aqui, viu, pessoal? Os dedos não tem. Pode ter. Pode ter? Tem alguns que tem. Tá. Você coloca a mão que é articulada, que ela certo. posiciona do jeito que você quiser. Eu estou vendo aqui. Então tem aqui no pulso, né? Sim. Daí aqui vai ter o quê? Cotovelo. Tem pulso, cotovelo, e dá 2 pontos em cotovelo. 2 pontos em cotovelo. Porque são 2 junções. Tá. Tem onde quebra. Daí sobe. Aí você tem do ombro, né? O que ombro. seria a parte a articulação do ombro. Certo. Elevação. E tem a rotação. E tem a rotação. Né? E dessa rotação você tem o que fecha. Ao estilo do Falcon? É mais sofisticado. Melhor. Mais sofisticado. Daí tem aqui o pescoço. A articulação do pescoço tem 2 tipos, né? Certo. Por exemplo, nesse caso aí, o pescoço já está na peça. Uhum. Então, ele tem uma articulação interna.
que é uma bolinha onde tem um pino que encaixa e ele tem articulação de gelo. E eu vou perguntar agora, eu não entendo, eu coleciono, mas não entendo, que eu nunca mexi com isso. Sim. O pessoal compra o Hot Toys. Sim. Ah, e você vê, né, que vem outra cabeça. Sim, sim. Como é que eu troco aquilo sem danificar? É uma dica legal. Uma dica legal. Porque eu já pensei nisso, então, mas eu quero saber. Não chega lá e arrancar, daí já quebrou e já dancei, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem que entender o seguinte: nós estamos tratando uma coisa delicada. Sim. Então a gente tem que tirar a nossa versão masculina ogra e entrar na nossa versão delicada. Isso começa aí. Sem muito problema, né? Porque a gente tem que lidar com isso. Não, mas é verdade. Né? É uma coisa delicada. Delicada. Lembra, toda articulação, inclusive hoje em dia estão pedindo muito, dentro dos cortes que você compra, a Filsen mesmo, Pilsen, né? Filsen, depende da pronúncia da pessoa. Uhum. Ele vem com um manual de como utilizar. E nesse manual está em chinês. Mas dá para você mandar traduzir. O pai dos burros digital traduz. Lá, sim. Google, né? Você pega lá, tira uma foto, faz... Vocês sabem disso. Então dá para traduzir. E um dos problemas é realmente você deslocar a mão, por exemplo. Essa parte da articulação da mão, ela... Hot Toy principalmente. Ela tem a bolinha, certo. O encaixe no antebraço e o encaixe dentro da mão. Uhum. A mão, ela é feita de borracha. É uma borracha. Ah, a mão troca também, tá? Que vem as mãos. É feita de borracha. Uhum. Então, se você pegar um secador de cabelo, mas com a temperatura amena, não, pelo amor de Deus, não no quente. No quente, porque senão você vai queimar a borracha. Certo. Aí o que acontece? Você coloca lá e deixa. E aí você aperta na mão, você vai sentir ela mole. Quando ela estiver mole, você puxa, ela sai. Facinho. Assim mesmo. A cabeça é a mesma coisa. Você pega, lembra. Ameno, não muito quente. Se você colocar a temperatura altíssima, tanto que às vezes é melhor você não utilizar o secador, mas água quente. Água quente. Como? Põe para ferver numa vasilha. Certo. Aí borbulhou, desliga. Certo. Aí enfia a cabeça do bicho dentro. Deixa uns 2, 3 segundos, não precisa mais que isso, porque ele está envolto, né, da água. Então ele amolece muito rápido. Uhum. Então conta até 10. Tá. E aí você tira. Quando você tirar, ela descola. Ela praticamente solta. Só que assim, nesse caso aqui, ó. No qual? Aqui? Nesse aqui, fazendo isso, ele vai no Alfred. Nesse caso aqui do Coringa, ele tem um pino já instalado na cabeça. Certo. Então quando você puxar, ele solta. Né? Ele vai soltar naturalmente. Certo. Né? Então não é uma coisa tão complicada. Nesse caso, não precisa aquecer. Porque ele tem um pino que é feito para destacar. Entendi. Então você pode puxar que não vai quebrar nada. Só que existe aqueles que têm o pescoço no corpo. Certo. Nessa parte do pescoço aí encaixa a cabeça. Esse é complicado. Aí você tem que ou aquecer com um aquecedor, ou um secador de cabelo, ou colocar a cabeça dele na água. Isso vem especificado na caixa? Não. Legal, né? Deve ter lá nas entrelinhas da chinês lá, mas eu acho que... Quem não conhece, já arrebentou o seu querido boneco, você viu, né? A gente trabalha tanto tempo com isso. Não, eu imagino. Acontece. Guilherme Landolfi, o Batman Adam West, como você tem o molde, fica mais barato? Escala 12 polegadas? Do Adam West, não. Eu tenho o Batman, esse aqui. Mas você tem algum do Adam West? Eu acho que essa pergunta tem algo de um comprador, né, Guilherme? O Adam West você tem que fazer do zero. Você tem que fazer do zero. Mas você faz para ele, faz? Guilherme, ele faz, tá, Guilherme? Só te passo o contato. Só que é do zero, né? 2 meses. 2 meses. Entra na fila que o Cauê também já vai comprar um. Então são 2. O Ismael. Olha lá, mais uma pergunta para você. Opa, pode perguntar. O Ismael, você tá lendo? Ô, Ismael, eu separei umas perguntas aqui. E você está escrevendo o que eu separei. Você leu como aqui minhas perguntas, vai. Ele está perguntando qual foi o custom mais complicado de fazer. Deixa eu ver, peraí. Tem bastante... sim. Ultimamente, assim, a coisa de 6 meses. Foi o custom... Na verdade, não foi um custom, foi uma restauração. Para você ver que foi complicado. A Hot Toy lançou o Soldado Invernal. Certo. Aquela versão da jaqueta, né, que ele tem uma jaqueta cheia de recorte. Ele é cheio de recorte mesmo. Essa jaqueta me deu uma dor de cabeça para fazer, porque um dos problemas que teve nessa peça
é descascar toda essa parte de couro. Nossa. Então, um dos problemas, assim, não digo Hot Toys, né? Hot Toys. Não um custo total. Custo total, né? Eu tive que fazer essa restauração, na verdade, não uma restauração, fazer uma peça nova, essa roupa nova, né? Então, esse foi um que deu muito trabalho. Eu fiquei 3 meses mexendo nisso. Só na roupa? Só na roupa, porque eu peguei o molde, porque fazer a roupa é igualzinho a grande. O molde é a mesma coisa, do mesmo processo. Então eu tive que fazer o molde, ver o que estava acontecendo para não cometer o mesmo erro, né? Um dos problemas é a questão a articulação acabava raspando em algumas partes, a questão da sílica dentro da caixa. Depois conversando com o dono, ele fala, né, eu realmente nunca tirei da caixa, nem a sílica, né? Então deu esse problema. Esse foi um dos desafios. Só que assim, eu tive um custom mesmo, né, que deu muito trabalho, mas também no final ficou legal. Eu acho que você até chegou a ver, foi o do Coringa, o diorama do Coringa. O diorama do Coringa, maravilhoso, viu, pessoal? Mas não esse, né? O diorama do Heath Ledger. Exatamente. Ele, inclusive, ele foi campeão lá no GPP SD, né? Ele ganhou medalha e tudo mais, né? Então ele foi um desafio, porque o que acontece? Eu coloquei eu pensei numa cena que não existe no filme. Sim. Né? Então começa aí você imaginar fazer uma configuração do diorama. A peça em si, a figura, a roupa, não foi difícil. Porque é uma coisa que eu costumo fazer. E aquele você já tinha head? A head eu fiz do zero. Fez do zero. Então deu mais trabalho também por causa disso. Porque eu não podia fazer nenhuma head que tinha no mercado. E uma coisa que você que eu vejo agora aqui, sim, é você faz a head tipo do Joaquim Fênix. Sim. Você falou que tinha do Gladiador já. Sim. O bom é que você guarda para fazer, né? Sim, Sempre que surgir algo dele. É que aí é um processo diferente de feitura. Quando eu faço com a Super Sculpey a massa, eu faço uma escultura total. Quando eu utilizo para reaproveitar uma peça, eu utilizo cera. Entendi. Né? Que é um processo igual da escultura. Porque daí faz de conta, né? Você fez aqui pro Coringa. Vamos dizer que o próximo filme ele esteja com o cabelo baixinho, igual o nosso aqui. Isso. Aí você já vai ter que mexer nisso. Aí tem que mexer. E quase sempre o que acontece? Nesse caso aqui, ele tinha o cabelo curto. Sim, no filme Gladiador. E, inclusive, ele tem uma... lá do Loporino, né? Que ele teve uma cirurgia. Agora ele está bem disfarçado. Não, você assistiu o filme? Não assisti. Não, então, no filme você não percebe. Não percebe, né? Porque ele fez, eu fiquei sabendo que ele fez várias operações, né? Você vai perceber uma hora no filme, que isso aí eu também, quando eu assisto o filme dele, eu fico olhando, né? Como foi melhorando as operações que ele foi fazendo. Então você vai chegar uma hora no filme, os lábios dele estão normais. Você só vai ver um risquinho perto do nariz, só. Então, só que o cômodos, que é do Gladiador... Ele ainda tá um pouco. Ele tem uma marca bem forte. E até bem mais jovem, então as cicatrizes ficam muito mais expostas, né? Depois de velhinho, junto com as ruguinhas, sobe tudo, né? Então, foi bem isso. Então, a partir daí, o grande desafio é isso, né? Você, de uma base, você conseguir transformar. E assim, hoje em dia, o artista... que trabalha com escultura, ou com head, né, que eles chamam, eles trabalham dessa forma. Eles fazem várias da mesma. Não sei, se você procurar, por exemplo, em qualquer site chinês de venda dessas peças, você vai ver a mesma escultura de várias formas. Olha só. Né? Porque é um jeito, é uma forma de você aprimorar o seu trabalho. Não, eu vi na internet caixas, né, que vendem já para você guardar as heads, né? Exatamente. E até eu vou falar o nome, você vai saber quem é. Um certo senhor Leandro Rocha. Sei. Leandro tá me devendo uma visita em casa. Olha, o Leandro tá devendo visita até aqui na rádio, tá? Falou que vinha hoje, depois ele falou que tá trabalhando. Mas alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né? Não é verdade? Então, mas eu vi lá que ele não tem os bonecos, mas tem as heads. Verdade. Ele falou, depois eu vou montar. Eu sei. Daí eu pergunto, tem algumas heads que depois ficam difíceis de achar? Tem. Por exemplo, uma das heads mais difíceis, o próprio Joker, o primeiro do Heath Ledger, né, aquela primeira escultura que lançaram da Hot Toys, certo, você não consegue achar mais. E é uma escultura bem interessante, porque ele está sorrindo de uma forma muito diferente, que era dele no filme. No filme. Né? Então você procura e não acha. Então quem tem essa escultura não vende, né?
Então tem essa, né? Tem outras também, né? Por exemplo, queira ou não queira, é um ciclo de moda, né? A moda hoje é o quinzinho, né? Do Joker. Uhum. Então essa é a moda. Daqui a pouco, vira o outro filme em cartaz, ele some, e some também das vendas dos lugares, e aí vem uma outra leva. Mas daí o preço da Red do Corinthians cai? Tem um processo, né, principalmente no site importado, no chinês, ou mesmo lá nos outros, né? O que acontece? Ela vem cara, passa toda essa leva, todo mundo querendo, aí ela cai o preço, cai assim, significativo, né? Por exemplo, uma escultura base do Joker hoje está 150 no site chinês, né? Só o corpo? Não, a cabeça. A cabeça. Né? Só o resto. Só que o que acontece? Lançaram, né, lançaram agora essa versão. A outra baixou o preço. Você entendeu? Então, a mesma peça que estavam pedindo R$300, agora você compra por 100. A questão também, às vezes, de esperar um pouco. Esperar um pouco. Só se a pessoa está com pressa. Não vacila, porque às vezes você espera muito e quando vai comprar não tem mais. Entendi. Né? Então tem essa também. Ó, bom saber que do Adão S o Guilherme estava querendo, né? Olha lá, e falando nele, olha lá, parece simpatia para mulherada casar. Ai, meu Deus do céu, vai. Parece simpatia para mulherada casar. Coloca o Alfred de ponta cabeça na água quente e deixa até parecer o Batman. Ó, eu tô falando. É sensacional, hein, Guilherme? Olha. Não esquece da dancinha. Tem que fazer a dancinha. Que coisa, viu? Tem que fazer uma dancinha tribal para ficar legal. Para ficar legal, senão não vai conseguir casar, não. Não vai. Horus Pontes entrou. O Cauê de novo. Em breve vou encomendar o meu David Bowie, Rei dos Duendes. Legal. Do filme Labirinto, a Magia do Tempo. Você já fez? Eu fiz o Zig Stardust. Olha eu só. fiz o Zig Stardust. Eu acho que você postou as fotos, não fez? Ou não? Eu acho que eu pus. Eu acho que eu vi isso. Só que assim, ele já está na versão 2.0. 2.0. Não, eu acho legal isso aí para quem faz os bonecos, né? É como você diz, a gente tá. Se é uma coisa que. Fiz o Alfred. O primeiro. Daí eu chego lá, quero um Alfred. Você não vai fazer esse, você vai fazer um outro melhorado. Com certeza. Né? E você vai se aprimorando. Sim. Né? Até que você chega eu acho que esse aqui é o definitivo. E nunca vai ser o definitivo, né? Que depois você vai falar, espera um pouquinho, isso aqui eu tenho que mudar. Tem hora que incomoda um detalhe. Então. Né? Por exemplo, tem algumas peças que, enquanto eu não mudar, não sucede. Só que assim, eu tenho bastante encomenda, né? Inclusive tem até fila de espera para fazer as peças. Cauê Guilherme, se quer aproveitar, manda uma mensagem para mim, eu já coloco na fila de espera para ele. E aí, até o pessoal às vezes fica chateado, fala, pô, como tem fila de espera mesmo? Eu sou professor, eu dou aula, eu faço esse trabalho como profissional também. Ainda bem que é um hobby, porque você ganha muito bem como professor. Aqui no Brasil, né? Exatamente. Ganha, não, horrores. Eu ganho muito, verdade. E aí o que acontece, né? Então eu até falo, olha, eu coloco numa fila de espera. E às vezes os caras ficam chateados. Porque falam, como uma fila de espera? Não, você não vai me atender? Eu falo, não é assim. Depende do projeto. Às vezes eu tenho pronto. Sim. Né? O cara passa por exemplo, eu quero um terno preto assim, assim. Eu tenho pronto. Então, nesse caso, eu falo assim, eu tenho pronto e entrega. Pronto. Só que quando o cara vem com um projeto, por exemplo, eu tive, como eu falei, né? Do Christopher Reeve que eu fiz, eu fiz 2 vezes o projeto. Foi você que fez uma cabine telefônica com ele? Duas, né? Na verdade, é a segunda que eu estou fazendo. 2.0 também. 2.0 também. Então, inclusive essa que eu estou fazendo, né, que já vai também, semana que vem já vai embora. Né? Ela podia ter trazido, né? Eu peguei, mas tudo bem. Ela tem iluminação, é uma frescurada toda. Mas é que o cliente gosta, então a gente faz. Não, então, mas tem isso, né? Então, às vezes eu peço, eu tenho fila de espera. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não me importo esperar. Tudo bem. Então, quando chegar mais próximo, quase sempre a fila é uns 40 dias. Tá. Né? Então, quando chegar mais próximo, aí eu entro em contato. Ou, quase sempre eu peço, olha, volta a falar comigo. Porque tem muita gente. Então, às vezes, não é maldade. Mas e você falou, né? São 2 meses praticamente para fazer um Joker. Sim, sim. Só que daí eu quero esse Joker num diorama. Quantos meses? Depende do grau de
Igual do... Você não assistiu o filme, né? Mas eu vou falar. Tem uma cena que é quase igual o diorama que você fez do Heath Ledger. Tá. Ele está sentado. Ah, você viu a foto? Isso aí tem a foto. Sim. Ele está sentado olhando no espelho. Não, que ele está olhando no espelho. Ah, tá. Mas é um diorama lá. Pincel, Isso, né? tipo aquilo. Sim. Vai o quê? Mais 2 meses? Mais 2 meses, mais ou menos. Apesar que, assim, por incrível que pareça, o diorama, como complica um pouco mais, é se o cara quer com vidro, Então. se ele quer sem, Sim. com tampa, com iluminação, né? Tanto que esse que eu fiz do Joker, né? Esse diorama aqui foi muito trabalhoso, ele acende todas as luzes. Ele acende a luz, porque ele está sentado no diorama. Depois, se eu quiser, eu posto uma foto, eu não sei como a gente faz, ou você entra lá no meu Face. Não, nós vamos falar depois disso aí. Aí ele está sentado se maquiando. Ele está sentado num camarim. E no camarim, ele tem você sabe como que é. O camarim, ele tem aquela quadro né, o espelho. Com as lâmpadas. Então acende tudo. Nesse último que eu fiz, porque já é o segundo, esse diorama, né? Inclusive, eu tive até um problema com o outro diorama que eu fiquei chateado, mas passa, né? Quando eu fiz esse, eu coloquei até um refém no canto da sala. Ou seja, além do Joker, tem um policial que foi preso pelo Joker. Eu acho assim, para você fazer sossegado, 6 meses. 6 meses. Né? Para fazer sossegado. O pessoal não tem pressa, você vai ter uma peça única. Essa cabine telefônica, eu estou terminando, ela tem mais ou menos 1 mês, só a cabine. E aí depois vai a figura. Sim. Né? Então... Tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Do Cauê, da magia do tempo. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Olha aqui, ó, ele quer fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Já fez o Oliver Queen? Olha, eu já fiz a escultura. Porque o rapaz, ele encomendou... Do seriado, você está falando? Do seriado. Arqueiro, né? O Stephen Mel. Então, eu fiz a escultura, que isso faz muito tempo, né? O seriado já está na 8ª temporada, não é isso? 9ª temporada. Então, faz mais de 9 anos que eu fiz, porque foi no primeiro ano de temporada. Então, o cara falou assim, eu não encontro em nenhum lugar, 8 anos atrás, você imagina. E ele pediu para me fazer, e eu fiz a escultura. Né? Mas você fez o boneco para ele? Não precisei fazer porque ele tinha... Ele só queria a head? Ele queria a head porque ele ia fazer uma versão mais treinamento, né? Que é aquela parte que fica com aquela coisa... Me lembrei de uma coisa agora. Edu, eu quero fazer uma tartaruga ninja, e aí? Eu preciso analisar. Porque o que acontece? A tartaruga ninja, ele lembra que ela é uma fantasia sobreposta. A não ser que você pegue a versão nova que é digital. Que aí fica parecendo realmente uma tartaruga. Então, existem 2 processos aí quando a gente faz uma peça. A primeira, assim, você quer fiel ao desenho, ou fiel ao filme, ou fiel a esse novo filme que é digitalizado toda a parte de roupa. Eu quero igual o filme que teve. Então, que até o Stephen Amell está no filme. Sim. Então, nesse caso aí, você tem que fazer uma pesquisa do material. Porque a questão da roupa, que ele, na verdade, é exposto, né? Ele tem o casco, tem a... Sim. Então, eu tenho que desenvolver o projeto. Então, eu acho que não tem Hot Toys, isso? Foi lançado, não Hot Toy, mas acho que é Pop Toy. Que é uma... Flango? Flango. É um flanguinho. Tá. Que são bons também, não são ruins, não. Né? E lançado. E tem uma versão do filme antigo. Eu ouço muita gente falar que certos flangos, sim, às vezes vem com a head melhor que Hot Toys. Tem algumas coisas. E não sai com o nome, né? Então, tipo assim, Batman. Não, vai sair o morcego que voa o nome, né? É algo assim. Né? Não, porque não pode. Morcego Escarlate. Isso. Acho que já viu isso. Ó, a Rosana entrou aqui de novo e falou o seguinte: você já fez de bandas de rock, como o Kiss, por exemplo? Olha, eu já fiz o Gene Simons. Gene Simons. Foi um cliente que é louco pelo cara, né? Inclusive a guitarra, o contrabaixo que ele usa, do Machado. Então eu já fiz. E aquela bota, então? Na verdade, você imagina, eu tive que fazer aquele com salto alto. Não, então, né? Porque na hora que fala o Kiss, e ainda especificamente ele, eu já penso, é a guitarra lá, é baixo, né? O baixo. Agora, e aquela bota gigante que ele usa, né? Não é difícil. Né? Depois que você faz a primeira, que assim, desenvolver a modelagem é complicado. Só que quando você desenvolve a modelagem para um personagem, por exemplo, uma bota do Batman, por exemplo, quando é feita de couro,
Então, a bota é basicamente a mesma coisa. Sim. Só que você tem que colocar os adereços. Certo. Né? O chifrinho, os dedinhos que fica para frente, a sola alta. Então, não é tão complicado. O mais complicado dessa peça foi o contrabaixo. O contrabaixo. O contrabaixo, que eu tive que fazer do zero. E você fez que material? Misturado. Madeira, resina, aço, né? Que a cordinha de aço, eu peguei a corda do violão de aço, desfiei ela, e aí eu passei da mesma forma. Ou seja, você vai aprendendo com o tempo, né? E tudo, como fala, um cesto, né? Um cesto. Um cesto. O Ismael voltou aqui e perguntou, você faz, se alguém for comprar, eu quero só os acessórios das figuras? Também. Faz, né? Só que assim, eu só preciso fazer a gente costuma fazer uma certa entrevista, porque o que o cara quer. Sim. Né? Por exemplo, tem cara que fala assim, ó, eu quero a roupa do Batman, mas eu não quero o corpo nem a head. Aí você pergunta, como é que vai colocar tudo, né? Só que eu tenho que, primeiro ele tem que falar qual é a head que ele vai usar, qual é o corpo que ele vai usar, porque baseado nisso, muda a modelagem. Você falando em corpo, nós estamos aqui, então aqui são 3 corpos masculinos. Isso. Esse corpo seria o quê, então, que você fala? Não é de criança. Na verdade... É vendido como corpo para criança? Não. Costuma para a Laura, né, do Logan. Certo. Esse corpo para a Laura. Entendi. Né? Só que não é nem feminino, né? É masculino. Só que assim, por exemplo, quando você entra lá no site gringo, esse corpo é vendido como 12. São 12, ou seja, metade do tamanho do... E o corpo feminino, você faz também? Também. Já fez muito feminino? Batgirl, Supergirl, que é tradicional, né? Não, mas agora, tipo assim, de filmes, o que você já fez? Feminino? Já fiz Resident Evil, né? Alice? Alice, fiz um vestidinho vermelho, né? Que é uma coisa horrível. Terrível fazer. Mas eu fiz. Né? Teve a última que eu fiz uma... Olha que coisa, é meio Barbie isso, né? Mas tudo bem. Eu fiz um vestido de noiva. Olha que legal. Pra noiva. Igual do dela. Mas você fez o boneco da pessoa? Ela tinha a escultura que ela mandou fazer em 3D. Ela falou, eu quero fazer para mim eternizar isso. Né? Falei, tá bom. E fez o noivo também, não? Não, noivo não. Engraçado. Ela casou sozinha? Foi impressão minha? Não. Eu não sei por quê. Mas ela realmente só fez e fiz. Eu fiz estranho, né? Eu fiz uma bailarina. Tinha que fazer o casal, pô. Uma bailarina. Ou se não, dele ele comprou o do Batman, né? Falou, eu sou o Batman e ela é a noiva. Foi isso, foi alguma coisa né? assim. Também a gente pode imaginar algo assim, né? Inclusive, ela não era colecionadora. Ela entrou em contato. Né? Quando eu falei isso para minha esposa, ela falou, não, agora vai brincar de Barbie? Né? Daí você me lembrou uma coisa, que você acabou de falar. Ela não era colecionadora. Quando uma pessoa que não é colecionadora, não sei se já aconteceu com você. Sim. Ô, Edu, faz para mim o Alfred. Quanto custa? Custa 500. Espera um pouquinho. Eu compro uma Barbie dessa por R$90. Isso aconteceu ontem. Olha só. O que foi que aconteceu ontem? Então, eu estava falando do Chapolin, tanto que o Chapolin veio na minha memória por causa disso. Um rapaz, né, ele viu as fotos do Chapolin sentado no sofá, certo, né, que é a parte onde ele contava as histórias. Quem assistia lembra disso, que ele ficava... Algumas histórias ele contava, né? E era o Chapolin contador de história, né? E aí ele fala, legal, não sei o quê, então eu queria fazer assim. Eu falei, tudo bem. Né? Aí, isso tudo pelo WhatsApp. Ele pegou contato com o WhatsApp. Aí ele falou, não, legal. Você tem mais versões? Aí eu mandei as fotos das outras versões. Ele gostou de uma lá, que ele estava em pé. Quanto que você quer? Aí eu passei o valor. Ele falou, obrigado. Sumiu. Assustou. Isso assusta, né? Porque assim, as pessoas elas não associam o grande trabalho que é fazer isso. Porque suas peças, se as pessoas forem ver, são mais baratas que um Hot Toys. Em média sim. Tá? E eles comparam muito as suas peças com os Hot Toys? Não tem comparação. Eu falo assim, quem compra? Já chegaram a falar, mas o Hot Toys é assim... Sim, agora não. Agora não, é isso que eu tô... Sim. Até porque eu corrijo, por exemplo, uma das coisas que acontece, eu corrijo a questão da produção. Porque o Hot Toys faz o quê? Ela recebe todo o material de produção antes do filme terminar. Só que assim, quase sempre
se você pegar algumas figuras, ela não foi em nenhum momento ele usou aquele determinado figurino. Não, e a Hot Toys mesmo tem bonecos que tem 2.0, né? Exato, que aí eles fazem o reboot. Eles refazem o que eles erraram. Esse mesmo do Coringa que eu estava falando... O do Coringa parece que tem 100 quantas versões aí, né? Tonalidade de roupa errada. Ah. Se você pegar... lembra que no cinema existe um filtro, as lentes. Sim. Então, e lembra que o Cavaleiro das Trevas, como Coringa, ele foi filmado em tipo IMAX. Não sei se você lembra. As lentes são diferentes. Sim. Então a cor fica diferente. Então a cor que estava mais opaca, se você pegar as fotos de produção do material, elas são mais vivas. Só que quando coloca uma lente, ela fica mais opaca. É a mesma coisa que aconteceu com o Resgate do Soldado Ryan. Porque o filtro que eles usavam, né, para fazer o Capitão Miller, toda aquela parte da cena, ele era um filtro de envelhecer. Ou seja, ele pega e faz com que ambientasse... E se você pegar uma foto da produção, ele está de uma cor. Completamente diferente. Então. Aí você tem que fazer, quando você vai fazer para as pessoas fazem, você quer igual o filme ou igual o acessório original de combate. Entendi. Que tem uma diferença, de tonalidade absurda. Eu vou fazer uma pergunta para você, que Ismael e outros aqui devem estar pensando também. Só entre nós, tá? Que tipo você gosta mais de customizar? DC Comics, Marvel, filmes ou o quê? Bom, aí você quebrou o galho. Filmes. Eu falei que pô. Quebrou o galho, filme. Eu sou... Assim, na verdade, eu vou contar um pouquinho do histórico. Né? Né, eu fiquei um tempo sem colecionar. Isso, você vê, eu comecei a customizar em 2000. Então já são 19 anos fazendo customização mesmo. Uhum. Só que assim, eu fiquei no período da infância até 2000, né? No caso foram aí uns 15, 20 anos, né? Sem customizar. Uns 10 anos mais ou menos, sem fazer. Só que eu fazia as maquetes, restaurava violão, né? Uma outra coisa que eu faço, né, também é ser luthier, construção de instrumentos. Então, nesse período, eu fazia outras coisas, também relacionado com arte, né? Além de ser grande professor, não precisava fazer tudo isso, mas eu fazia, né? Eu ganho bem como professor, né? Lógico. Então, aí, todo esse período. Em 2000, quando eu voltei como militaria. O que é militaria? Os Dragons da vida. Uhum. Né? Quem conhece a escala, né? O 12 polegadas do sexto, um dos maiores é o próprio militaria. Se não me engano, eu vi na sua casa uma vez, ou foi o quê? Um PM? Isso. Né? O PM também eu fiz, né? Também foi premiado. Né? E uma curiosidade, né? Isso é muito legal. Todo mundo acha que Hot Toy é só de filme, né? Sim. A origem dele é militaria. Isso lá em meados de 2000. As melhores peças de militaria. O que é militaria? Deixa eu explicar o que é militaria. É você ter uma figura dessa toda equipada como um soldado. Seja da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Vietnã. Então é uma figura... Mas o Hot Toys ele não veio pegando aquele negócio dos G.I. Joe? Na verdade, não. Não. Ele pegou depois do filme. Se você reparar bem, ele veio depois do filme. Né? Os bonecos que a gente vê americanos, G.I. Joe. Os G.I. Joe. É diferente. É que marca que são? G.I. Joe, ele é Camel. Não sei. Quem podia falar era o Ricardo. Né? Sim. Ele é mais expert nisso. Porque assim, o Falcon aqui, na verdade, aqui ele parou, né, na década final de 90. Depois voltou também. O Ricardo falou isso no episódio falando de Falcon. Só que fora do Brasil, isso continua. Então, são vendidos. E é a mesma coisa. Inclusive, tem toda aquela história, né, de diminuir o tamanho do Falcon, né? No caso, eles passaram por G.I. Joe, justamente para economizar, blá, blá, blá. Foi falado isso. Depois vai lá e procura lá, que o Ricardo, né, falou com vocês, né? É isso. Então, com certeza, vocês vão entender. E assim, o Hot Toy, ele originalmente pegava, por exemplo, Guerra do Golfo. Então ele era configurado como Guerra do Golfo. Não era G.I. Joe. Entendi. Né? Ele era extremamente detalhista, com fidelidade de equipamento, né? Tanto que as pessoas pegavam e o próprio soldado que tinha, às vezes comprava para ter
configuração que ele usou no Golf. Certo. Né? Então, é esse período. Aí nós tínhamos a Didi, que é uma outra marca também muito boa, com a questão da a Didi, ela despontava muito sobre a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que é super detalhista também, militaria. Então, todo esse histórico aqui, ele migrou para a parte de filmes e heróis, que é com alta delicadeza, detalhe e tudo mais, né? Ele migrou da militaria. Daí eu lembro também, eu vi na casa do Edu, do que ele estava falando, do Chuck Norris. Sim, sim. Ele está com a moto, não é isso? Tem dois, né? Tem o Comando Delta, Comando tá Delta. com a moto, que é uma cena super interessante. E a moto você comprou? Não, eu fiz. Você fez a moto? Fiz, né? Que aí você pega, por exemplo, você compra as rodas, os pneus, Certo. né? Pega uma estrutura e a partir daí que você monta em cima. Né? Que aí vem o hobby do modelismo. Sim. Que aí é a construção que você faz. Né? Hoje em dia, eu não faria desse jeito. Porque tem mais fácil você comprar ela quase... É por isso que eu estou perguntando, se você comprou a moto já. Pronto. Mas na época que eu fiz, isso já foi... Você foi lá faz tempo, você sabe disso. Não faz muito tempo. E assim, é uma das peças mais antigas que eu tenho. Sim. Inclusive, eu não mexo nela justamente por isso. Que é uma peça que... Mas e se você já fez muito Chuck Norris? Eu fiz a questão do Braddock. Do Braddock. Né? Aí eu fiz, inclusive, aí o Braddock eu fiz vários, né? Daí você falou do Braddock. Ele usa, eu não sei qual que é, que arma M16. que é aquela? M16. Apesar que ele usa também uma K-47. Não, aquela que é quando ele sai da água. Naquela lá é o M16. Então, você comprou, você fez. Então, nesse caso é besteira você fazer. Né? Porque alguns acessórios, por exemplo, pastinha de... Né, baliza, não sei se vai conseguir enxergar. Tá, depois eu mando umas fotos aí mais fácil. Não, nós vamos falar aqui, já que... Então, a baliza, coisa assim, são coisas que dá para fazer fácil. Entendi. Né? Fácil não. Depois de muito tempo você fazendo, fica fácil. Né? Mas a questão de armas, pistola, é besteira você perder tempo fazendo. Porque é relativamente barato, né? Perto do custo total. E aumentou muito, como é que se fala? A venda disso, né? Só de você. Tem bastante, pelo que eu vi, você vai lá e especifica, eu quero comprar armas, vende Sim, o kit, né? Tem uma cartela, chama cartelado. Aí veio aquela história do cartelado, né? Que lembra o Falcon. O Falcon. E foi interessante, né? O cartelado que a gente tinha, que você comprava o boneco e depois as aventuras, né? O cartelado. Esse cartelado, ele é uma cultura americana. E aí difundiu no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, com o cartelado do Falcon. Mas, nesse caso, continua. Né? Quase sempre a Didi tem isso também. Tem outras marcas que só compram o kit, por exemplo. Eu vou fazer alguma coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial. Peça alemã. Então, você vai lá e compra, que tem todas as armas que você vai usar. Olha que legal isso aí. Né? Custo-benefício. Fica mais barato do que se eu for fazer uma por uma, modelar e tirar a molde. Sim. Alguma coisa até não existe no mercado. Por exemplo, uma das peças que eu tive que fazer a arma foi a Jetmax do Cobra. Certo. Que é a submetralhadora que ele usa, né? O Stallone Cobra, quem não conhece, que é mais... São muito... Eu não conheço. Stallone é o quê? É o nome de uma pessoa? Eu não conheço. É um tal de... Um atorzinho aí que teve, né? Ah, o Sylvester Stallone. Eu lembrei dele, certo. Então, o Stallone Cobra, né? Tem aquela submetralhadora que ele usa. Não tem em nenhum lugar no mundo. Olha. Né? Aí eu tive que fazer. O Guilherme mandou aqui. Renato, já que o convidado é o que ele colocou ali? Luthier, pede um Batman tocando o ukulele. Aí você tá falando barraco. Olha só. Ô, Guilherme, pelo amor de Batman Deus. tem que ser guitarra ou bateria. Que beleza, viu? Não pode ser uma coisa tão... Nós estamos quase chegando já no final do programa, tá? Você vê como passa rápido, tá? Deixa eu fazer umas últimas perguntas para você. Certo. Eu tô notando aqui, vamos lá, o Batman. Sim. Aqui, vamos virar aqui um pouquinho. O Batman. Que você fez tudo. Você fez o cinto, né? Tudo. A head. Essas heads, tipo do Batman. Uhum. Porque, né? Chifrinho e tal. Tem várias, né? Tem. Nesse caso aí, eu estava baseando mais aquela versão antiga. Que ele é mais chifrudinho e tal. Sim. Agora, uma tendência dos Batmans mais modernos é ser
menorzinho. Né? Menorzinho. Então, eu gosto desse perfil. Né? Eu não sei se você viu, eu lembrei agora. Você sabe que tem um Batman vampiro nos quadrinhos. Sim. Você já viu? Já? Exatamente. Foi daí que... Não, olhando pra cá também, tô pensando nele aqui. Eu acho o máximo. Eu ia fazer ele naquela versão Túnel do Tempo. Certo. Né? Que eu ia fazer ele como tipo Sherlock, né? Sim, tem. E eu falei assim, essa escultura bate para todos. Ainda vou fazer, né? Mas esse aqui já é bem antigo que eu fiz também. Você já fez uma Liga da Justiça? Já fiz. Mas o básico, né? Eu não fiz todos, porque aí tem os agregados, né? E com essa onda de filmes, eu vou falar... vamos colocar assim, DC e Marvel. Sim. Pediram para você coisas desses já? Muito. O Hulk. Inclusive, eu terminei um Hulk essa semana para um cliente, um amigo. Né? E como é que você faz o tamanho? Então, na verdade, essa foi uma jogada fantástica. A ideia foi dele. Inclusive, eu acho que eu postei que eu fiz um teste. Eu fiz um teste no Hulk, que ele tá do Bruce Banner, se transformou pro Hulk. Então, ele tá com a escultura do Michael Ruffalo, né? E com o corpo malhadão. E começando a ficar verde. E a roupa rasgada. Que legal. Então, esse foi um projeto de um cliente que falou, não, vamos fazer. Vamos. Só que ele queria aquele corpo porradão, e eu não tinha, não queria, porque uma das coisas que acontece é que esse corpo é emborrachado, né? A Filsen, né? Que é Filsen, sei lá como ele se chama. Ele é emborrachado. Só que ele é todo de silicone. Então ele racha. Qualquer tipo de pintura que você joga, ele vai ou craquelar, ou vai rachar. Então eu tive que pesquisar a tinta certa para ele impregnar a pele. E aí a gente vai à base de água rasa, vai à base de água, vai à base de não sei o quê. Foi pesquisando. Só que, enquanto eu estava pesquisando, eu fui fazer um teste, né? Então eu fiz esse Bruce Banner transformando, com um corpo forte, mas com articulação aparente. Eu não sei se foi foto que eu vi, você fez o nosso querido, isso aí, ó, eu não sou velho, eu pesquisei, tá, gente? A gente ouviu falar. Um Hulk de um tal de Lou Ferrigno. Eu já fiz, mas sinceramente não gostei. Não gostou? Não, é porque assim, eu não gosto dessa peça. Eu não gosto desse Hulk. Desse Hulk? Eu não gosto. Eu acho que... É que assim, o meu avô... o nosso avô que assistia. Isso. E ele falava, nossa, mas de vez em quando você via que estava desbotando o verde. Você lembra disso? Eu não, me falaram. Então foi isso, né? Então eu achava muito tosco, né? Então, não que assim, a gente tenha outros... Não, a gente tem que entender que o pessoal que gosta tanto do DC Comics, Marvel, filmes, né? Sim. Essa linha toda, cada um tem o seu gosto. Você vai falar que não gosta do Lou Ferrigno lá. Tá? Quem foi criado, nós fomos criados com isso. Mas você tem esse gosto. Sim. Eu adorava aquele Hulk. Só que depois, quando a gente vê o novo Hulk, a gente fala, nossa, aquilo era tosco. Pode ser aquele verdinho, né? O primeiro que foi pro verde. Daí você vê, o cara tava com uma peruca, né? Colocava aqui para parecer que ele era mesmo um monstro. E detalhe, não rasgava o jeans, porque era santista. Sim. Propaganda. Quantas piadas, né? Mas você vê que para a época, essa semana a gente estava conversando sobre algo assim, do seguinte. Nós passamos por filmes, seriados, que hoje, é lógico, hoje para nós são toscos, mas na época, nossos olhos brilhavam. E hoje tem computação gráfica maravilhosa, e o pessoal fica reclamando. Olha o que o cara fez. Dá vontade de falar, vai assistir aquilo que eu assistia. Vai assistir aquilo. E aquilo a gente adorava. Do nosso avô, aquela primeira versão do Homem-Aranha. Lembra do Homem-Aranha? O Homem-Aranha. Você lembrou? Ele tá subindo o prédio. A mão dele tá assim. Só que ele tá subindo numa velocidade totalmente diferente. Daí você ficava... Ele tá tocando direito? Isso quando você não via a cordinha, né? É verdade. Vamos pensar em Batman, então. De 66. O Batman de 66. Subindo a marquise do... Que você olha que a capa tem uma cordinha, que estão segurando a capa. Né? E é engraçado que eles sobem e sempre alguém na janela e a pessoa na janela, e aí, Batman? Ainda para bater um papo, né? Verdade. O famoso bate-papo ali na janela, né?
Edu, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Edu, qual que é o endereço no Facebook, para quem quiser ver seus trabalhos? No Facebook, se você quiser, é só acessar lá no Face, né? Edu Luz. Edu Luz. Tracinho 9. Só que se você colocar Edu Luz, vai aparecer direto isso aí. E lá tem a pasta com todos os seus trabalhos. Isso, tem. Quem quiser encomendar, o Cauê e o Guilherme, né, Guilherme? É só entrar em contato. Só entrar em contato. Pede para adicionar, eu adiciono. Você tem alguma página fora o Face? Não. Não. Não tem página, Estou tá? desenvolvendo um sitezinho aí, vamos ver. Vamos ver. Você quer deixar algum agradecimento? Eu quero agradecer, né, a vocês, né, que convidaram, né? Foi muito legal da parte de vocês chamarem a gente para participar aqui que a gente gosta, né? E vamos chamar mais, só que eu vou chamar você para vir com outra pessoa que mexe. Vai ter um debate aqui depois. Com certeza, legal. Queria agradecer também a Paula, minha esposa, que está aqui, porque ó, muito do que eu sou, no sentido de colecionismo, de fazer as peças e tudo mais, é por conta dela. Porque ela entende esse seu lado que você gosta de Barbie, de bonequinho. Ela é nerd pra isso. Né? É uma mulher assim, especial. Deus me mandou uma mulher sexy. Que bom. Né? Minha mãe, uma coisa que eu queria até falar, né? Minha mãe, ela sempre foi uma costureira de mão cheia, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, como você aprendeu isso aí? Eu simplesmente tenho na genética, né? Ajudou, né? Isso aí tudo ajudou. Minha mãe, ela foi estilista, costureira, teve confecção. Então, até ela costuma brincar que eu dormia do lado da máquina dela costurando. Né? Então, esse barulho da máquina já é comum para mim. Não, mas é bom isso aí. Ó, vocês que estão aí, ele trouxe um monte de roupa aqui, ó. Calça, camisa, olha lá. Calça jeans. Essa não é santista. Não. O Hulk rasga. O Hulk rasga. Aqui, ó. Maletinhas ele trouxe para mostrar pra gente. Olha, terno. Olha, ele trouxe. Ó, a roupa do Wendel, viu, Ismael? Ele trouxe aqui, ó. Do Robin, ó. Mas legal isso daqui. Legal. Edu, prazer. Muito obrigado, tá? Por ter vindo. Gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Hoje é feriado. Tem muita gente que nem entrou aqui na live, deve estar dormindo ainda, tá passeando. Mais tarde o pessoal assiste, viu? Com certeza. Aqui tem isso aqui também. Semana que vem a gente vai estar aqui com a banda Triscore, é uma banda do Caio Gaona. E eles tocam trilha sonora de filmes Marvel DC, de anime. Isso é bom. Eu avisei, nós vamos fazer acústico aqui, tá? Se eles vierem aqui. Tá? Então, gente, obrigado para vocês, tá? Um abraço para vocês. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.